Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Esta é a segunda parte do pequeno guia para superar a crise. A primeira parte eu falei sobre o poder pessoal. Se você não assistiu a primeira parte, vá lá, assista esse vídeo em que eu trato da questão de como é que a gente resgata o nosso poder pessoal e, na verdade, o que é esse poder pessoal. Vou deixar aqui nos cards para vocês, né, o link do vídeo para aquelas pessoas que não assistiram a parte 1. Nesta parte 2, nós vamos falar sobre a liberdade. Porque se a partir do momento que você permite estar de posse do seu poder pessoal, você ganha a liberdade. O poder pessoal, como eu falei lá no vídeo, ele vem a partir do momento que você deixa de seguir as crenças que foram programadas na sua mente pelos sistemas todos aos quais você pertence, o sistema familiar, o sistema religioso, o sistema político, econômico, sistema moral. Todos esses sistemas, o sistema educacional também, né? Todos esses sistemas, eles vão colocando crenças que são crenças que o próprio sistema vem alimentando gerações e gerações. Então, nós acabamos, por uma questão de fidelidade aos sistemas aos quais nós pertencemos, nós acabamos reproduzindo essas crenças e nós vamos, em vez de usar o nosso poder pessoal para nos guiarmos na vida, nós delegamos o poder de decisão a todos os entes que fazem parte desses sistemas e que vão dizendo aquilo que a gente deve ser, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve sentir, aquilo que a gente não pode sentir, a tipo de expressão que você pode ter, aquilo que você não pode ter, ou seja, começa uma série de sim e não, pode e não pode, e você evidentemente fica totalmente subtraído do seu poder pessoal. Quando você começa a demolir essas crenças todas, quando você começa a se desfazer de certas fidelidades sistêmicas, você acessa o seu poder pessoal. E ao acessar o seu poder pessoal, a segunda característica que vem é a característica da liberdade. Você passa a ter liberdade e isso na astrologia, ela é muito identificada com as características do planeta Urano. Enquanto o poder seu, individual, divino, de manifestação tem a ver com Plutão, na sua essência maior, né? O poder plutoniano de causar mudanças, transformações, Urano fala da liberdade. Mas de que liberdade nós estamos falando? Porque este conceito ele foi muito modificado e, vamos dizer assim, emparedado dentro da própria questão do sistema onde nós vivemos, né? A liberdade se tornou, da década de 60 e 70 para cá, a liberdade de consumir. Essa que é a grande verdade. O sistema que nós estamos, até cunhava-se, né, uma propaganda na época, né, que a liberdade era você ter uma calça leves, né? Então, que isso veio justamente do movimento dos hippies. Então, todo aquele movimento pela liberdade que surgiu ali, ele foi absorvido e foi modulado por todas as crenças do sistema, e hoje a liberdade que as pessoas lutam e brigam é a liberdade para trabalhar, a liberdade para ganhar dinheiro, a liberdade para consumir, né? Porque elas entendem que isso é liberdade. E na verdade a liberdade, do ponto de vista da espiritualidade, a liberdade é a condição que você adquire de viver tudo aquilo que é seu, aquilo que tem a ver com a sua essência. É você ser livre para viver todas as experiências necessárias para que você se lembre de quem realmente você é. Então, a partir do momento que você se conecta com a liberdade real, a liberdade espiritual, que é a liberdade de Urano, você vai passar a atrair as situações que você precisa, não para ser livre para um sistema, para você consumir e trabalhar, não. Uma liberdade para você atrair e viver todas as experiências, boas ou ruins,
e que as pessoas podem considerar o que elas bem entender, mas que para você são necessárias para que você desperte aquilo que você já sabe, aquilo que você já traz consigo, que é a sua própria espiritualidade. Já falei várias vezes que a nossa função aqui no planeta é trazer a espiritualidade aqui para baixo. A gente traz o céu para a Terra. A gente não está aqui para nos iluminarmos e fugirmos para o Nirvana. Não é isso. A gente está para trazer a luz aqui para a Terra, através da nossa conexão com algo maior que há dentro de todos nós. Só que tudo conspira para que a gente se esqueça disso, para que a gente fique preso às conveniências, às artimanhas, aos interesses dos sistemas em si. E quando eu falo sistemas, vocês imaginam como se fosse aquela matriosca, aquela boneca russa, uma bonequinha dentro da outra. Você tem o sistema familiar, dentro do sistema e o sistema educacional, o sistema nacional. Nós estamos todos colocados dentro de várias capas sistêmicas, estamos presos, dando conta do que esses sistemas pedem da gente. E a hora que eu consigo romper com tudo isso, eu passo a ter então a minha famosa liberdade, a tão esperada liberdade, que é de cunho espiritual e que é regida por Urano. Urano vai nos permitir viver, inclusive, o imprevisível, porque a característica dele é essa, é trazer para vocês o imprevisível. Porque quando você consegue buscar uma vida de previsibilidade, e o sistema nos coloca isso na cabeça, que nós temos que buscar segurança, né? O sistema nos coloca uma série de medos para que você busque segurança. E onde você busca segurança é uma rotina fixa, com coisas, você fica dentro de um curralzinho onde você vai se sentir seguro. E isso você exclui toda a possibilidade da liberdade uraniana, que é da imprevisibilidade, do viver um dia de cada vez. Né? Eu gosto muito de usar a referência de filme, e eu acho que a luta pela liberdade e o rompimento com o sistema de crenças, ele aparece muito no filme Titanic, no conflito entre os personagens principais, né? O Jack e a Rose. Porque a Rose está presa dentro do sistema dela, ela tem que atender tudo aquilo que ela foi educada, que ela foi condicionada, e aquilo está fazendo mal, porque ela quer viver quem ela é, ela quer se tornar ela, né? E ela encontra um ativador desse processo, que é o Jack Dawson, que é livre, que ele não tem pátria, ele não tem ideologia, ele não tem religião, ele não se prende a nenhum tipo de sistema. Ele é um ser totalmente outsider dos sistemas, né? E é ele que resgata ela, que tira ela daquele mundo, né? E evidentemente, como todo indivíduo que entra numa história para ser uma espécie de mestre, ele acaba desaparecendo e saindo do caminho para que você se assuma, né? Há um momento que o mestre morre, o mestre se vai, né? E aí você se assume, e a Rose Dawson, ela vai viver a sua vida livre, muda de nome, né? Ou todo aquele passado sistêmico dela vai embora. Então, a gente às vezes tem que fazer esse movimento na vida, em que a gente vai ter que renunciar às nossas falsas seguranças, aos nossos falsos confortos. E aqui isso tem a ver tudo com a crise que nós estamos vivendo, né, gente? Se você olhar, por que está tudo muito mexido? Por que tanta dificuldade das pessoas de encarar uma crise e ter uma certa sobriedade e um comportamento comum de nossa, estamos vivendo uma crise, precisamos ficar em casa, precisamos cuidar um dos outros, né? Precisamos respeitar as normas para impedir que a doença aconteça. Por que existe tanta briguinha, tanta pirraça, tanta criancice nesse processo todo, e com isso as pessoas estão morrendo, tá? Porque justamente a liberdade que algumas pessoas pregam, por exemplo, essas pessoas que são anti-lockdown, né, anti-medidas sanitárias, elas estão brigando por uma liberdade menor, uma liberdade que é dela ser livre dentro do sistema dela, né? Mas ela não está lutando por uma liberdade maior, que é, por exemplo, a liberdade do coletivo se expressar. A maior liberdade que nós podemos conseguir é que o nosso coletivo suba de grau e a gente possa viver as experiências que nós precisamos para nos iluminarmos em conjunto. Isso seria muito bom se acontecesse, se a gente conseguisse, mas não. Quando você tem esses grupos puxando apenas a brasa para a sua sardinha,
né, você tira a força do coletivo. O coletivo perde força. E sem a força do coletivo se iluminando, nós não conseguimos passar pelo gargalo que nós estamos vivendo, né? Então, cada vez mais, a iluminação da humanidade, cada vez mais a nossa transição planetária pede que nós abandonemos as nossas birras infantis individualistas, o nosso desejo de apenas uma liberdade para mim, e comece a assumir o coletivismo ou a visão comunitária. Enquanto nós não fizermos essa migração, nós vamos apanhar. Por quê? Porque os sistemas eles vão sofrer abalos constantes. E quanto mais você se prender ao sistema, quanto mais você valorizar as coisas do sistema, quanto mais você defender com unhas e dentes o sistema e o seu modo de vida de segurança, de rotina, né, mais você vai sofrer, porque tudo isso vai ser derrubado. O processo de transição planetária está aí, não é para brincadeira. Ele está aí para demolir todos os sistemas políticos, educacionais, religiosos, econômicos, morais. Tudo isso vai ser desmantelado. Só que as pessoas, elas estão fazendo um movimento totalmente contrário do que deveriam fazer. Em vez de elas se libertarem, se tornarem livres verdadeiramente desse sistema através da energia de Urano, elas estão se prendendo a esse sistema cada vez mais. Elas estão achando que essa é a tábua de salvação e, na verdade, elas estão se prendendo no Titanic que está afundando, em vez de procurar uma saída. As pessoas que estão começando a entender isso, elas estão conseguindo adquirir uma coisa que é a liberdade, o acesso ao seu poder pessoal, e vão começar a atrair aquelas situações na vida que vão fazer com que elas acessem o que elas são de verdade. E isso é a iluminação. Iluminação não é um estado de santificação, você fica santo de uma hora para outra. Isso não é iluminação. Iluminação é você baixar a tua luz através das suas experiências. E para isso você precisa das experiências. Tá? Então, e ser livre para isso. Precisa ter liberdade para viver todas as experiências que você necessita para se lembrar de quem você é, espiritualmente, da sua identidade espiritual, e se tornar um embaixador da espiritualidade aqui na Terra. Essa é a função básica. Mas enquanto nós continuarmos defendendo o sistema, quanto mais a gente ficar correndo para ele com medo do que está acontecendo, porque a gente olha essa crise mundial, a gente quer voltar para o tal do novo normal. Se fala muito disso. Não vai voltar. A gente já vem falando isso desde 2020, vocês estão tentando e não vai conseguir, vocês estão vendo que não vai voltar. Porque a transição planetária está desmantelando tudo, isso vai ficar ainda cada vez mais complexo. Então aqueles que estão defendendo a volta ou a normalidade de sair de casa, ir para o seu trabalho, ganhar seu salário no final do mês e pagar suas contas, continuar sendo uma engrenagem do sistema totalmente inconsciente para quem é em termos de espiritualidade, essa pessoa vai sofrer muito. E aí o que acontece? Como ela fica com medo das mudanças, ela vai e psicologicamente, a gente sabe disso, regride para a criança medrosa. A criança medrosa que vai dar canelada, que vai morder, que vai sair na rua gritando, né? A criança que vai fazer escândalo, que vai dar piti. E o que a gente está vendo é um grupo de pessoas dando piti. Né? Elas saem fantasiadas, elas saem com seus bonequinhos infláveis, seus brinquedos, né? Elas vão para a rua para fazer justamente essa horda de crianças amedrontadas, assustadas, que não conseguem assumir o seu poder pessoal, porque elas não têm, elas são totalmente dominadas pela crença, pelo louvor, pela devoção às suas ideias políticas, tá? E também não tem liberdade nenhuma, porque tudo que elas querem é voltar para a jaula, elas estão com saudade da jaula. E quando você tira elas da jaula, elas se estressam, elas ficam totalmente atordoadas, elas gostam de viver como um escravo do sistema, e elas defendem essa posição. Então, o processo de libertação, ele vai no sentido contrário de defender tudo isso que está aí, é de se permitir. E cada um de nós tem o seu próprio caminho, tem o seu próprio, suas próprias experiências, né? E a gente tem que se libertando das velhas crenças. Vou dar um exemplo de uma crença que colocam na cabeça da gente logo que a gente é criancinha e que define muito do que vai ser a nossa vida, e isso é uma crença que ela interessa muito ao sistema, tá? Que é o seguinte, que você
se você se comportar assim, assim, assado, você vai ter merecimento, né? E já começa com a história do Papai Noel, né? Se você se comportar durante o ano, você ganha o presente de Natal. Então essa crença ela vem sendo colocada. E você passa a achar que se você tem muitas coisas e você vive muito bem, é porque você tem merecimento. E as outras pessoas que não têm, é porque não têm merecimento. Isso interessa totalmente ao sistema de criar essa ideia de merecimento, que é uma ideia falsa, tá? Porque as pessoas têm e não têm de acordo com aquilo que o sistema está impondo e determinando. Se uma pessoa tem muitas coisas, é porque o sistema permitiu que ela tivesse por interesses do próprio sistema. E se uma outra pessoa não tem muitas coisas, é porque o sistema é que permitiu ela ficar dessa forma na vida. Então o que essas pessoas têm que fazer? As duas, né? Se libertar do sistema. Porque a partir do momento que elas se libertam do sistema e elas passam a operar por elas próprias, elas começam a experimentar a própria luz e começam a viver as experiências que têm a ver com o seu alinhamento, aí as coisas vão vindo por natureza própria e não por merecimento. A ideia de merecimento é uma ideia muito religiosa e moral que faz com que as pessoas se coloquem e se separem umas em patamares de moralidade superior em relação às outras que têm pouco. E isso é tudo que o sistema quer, porque ele cria a divisão, cria o acirramento, e aquele que tem vai cada vez mais se tornar mais individualista, egoísta, né, para manter aquilo que tem, porque ele vai ser movido pelo medo, e o medo gera a luta pela sobrevivência, né, e você vai rechaçar as outras pessoas e impedir até que elas cheguem perto de você ou ocupem os espaços em que você vive, porque é uma ameaça. Né? Quando a pessoa olha para o pobre, por exemplo, ela vê nada mais do que a lembrança do que ela é despida dos seus adornos de fantasia e de ilusão do sistema, do materialismo. Então por isso que a pobreza agride essas pessoas, elas lutam, elas não querem esses pobres nos shoppings e nos aeroportos, porque vai lembrar o que elas são em essência, se for tirado todo o aparato que elas acham que mereceram, mas que elas apenas estão servindo ao sistema. Então tudo isso é muito profundo, isso é uma coisa que não é para poucos, é um tipo de reflexão hoje que só consegue fazer a pessoa que está ou já com o pé nessa questão de querer sair do sistema, ou aquela que está passando por um processo de muita dor, de muita perda, e já está percebendo que botou suas fichas a vida inteira num sistema e que esse sistema só trouxe desgraça na vida dela. Infelizmente tem pessoas que mudam pela dor. E o que nós estamos vivendo hoje é uma dor coletiva absurda, para ver se a gente consegue se despregar desse sistema. E a partir do momento que nós tivermos mais pessoas cada vez livres dessas crenças sistêmicas, livres dessas imposições sistêmicas e livres para poder viver aquilo que é delas, aquilo que está endereçado a elas, as experiências que têm a ver com o aprendizado e a lembrança e a expressão de quem elas são de verdade, aí sim, por incrível que pareça, nós vamos nos tornar pessoas em acordo com a ordem natural. E aí é uma grande contradição, que não é uma contradição, na verdade, mas é uma decorrência óbvia. Lao Tse dizia, né, que a pessoa verdadeiramente livre é aquela que consegue se ajustar à ordem natural do mundo e do universo. Então, a partir do momento que a gente se torna livre dos sistemas que nós criamos para nos encarcerar e para dominarmos uns aos outros, nós vamos nos mover para a liberdade, que é justamente o quê? Nos ajustarmos não a esses sistemas caóticos e injustos aos quais nós estamos presos, mas ao sistema universal da natureza. E aí você lembra dos povos primitivos, os povos indígenas, que exerciam a verdadeira liberdade porque eles eram plenamente ajustados aos ciclos da natureza. O xamanismo, na sua raiz mais profunda e mais antiga, traz essa concepção de liberdade. Você quer entender a liberdade, vai entender o xamanismo, mas o xamanismo lá de trás mesmo, primitivo. Não esse daí de cursinho de xamanismo para ganhar dinheiro, tá? Xamanismo real, do que é você estar em ajuste com a natureza, com os ciclos da natureza. Isso é uma liberdade, porque é aí que você atrai as experiências para o seu crescimento e o crescimento grupal. Se não há crescimento grupal, em termos de luz, há fracasso civilizatório, há fracasso no processo de transição planetária.
Então pensem sobre tudo isso, faça uma avaliação se você realmente é uma pessoa livre, né? E pense nos medos que mantêm você ainda preso nas estruturas que impedem você de viver aquilo que é seu, né? E você vive apenas a agenda dos homens, você vive a rotina que lhe foi imposta como sendo a única possibilidade. E de uma certa forma, a crise do coronavírus, apesar da tragédia humana que nós estamos vivendo, ela está dando uma oportunidade de ouro para mostrar que você pode sim viver sem esse sistema maldito que nos apreendeu e que nós alimentamos, retroalimentamos, sustentamos e ainda vendemos através da programação das gerações que vêm seguintes. É algo bastante profundo para a gente pensar e esse guia ele traz para você essa perspectiva. Resgate o seu poder pessoal, se libertando das crenças equivocadas da religião, da política, da família, da escola, da moral, que colocaram que impede você de ser livre para agir. E a partir do momento que você resgata essa liberdade, esteja aberto, de peito aberto para encarar todas as experiências que são suas, que foram feitas para você. Experiências que vão vir através de Urano, da energia de Urano, do grande despertador, grande imprevisível, que vai fazer você viver um dia de cada vez, uma aventura de cada vez, sem saber o que vai acontecer amanhã e sem se preocupar do que aconteceu ontem. Esse é o caminho uraniano da liberdade, que vai te ajustar ao ciclo da grande natureza, da mãe e do universo, e realmente de quem você é nessa estrutura toda, a tua real essência vibrando aqui na Terra, e trazendo a luz. E aí você se torna o embaixador da luz, um mensageiro de boas novas e vamos conseguir sair dessa crise e construir um mundo novo. Se não for por aí, se for cada vez mais defendendo a permanência desse sistema, nós vamos afundar com tudo, porque a crise vai demolir os sistemas político, econômico, religioso, moral, educacional. Já está acontecendo. Só não vê. Quem não quer, quem tem medo, que sabe que o fim está chegando. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com você. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. É importante o like para o vídeo ganhar relevância, gente. Tá? Vai lá, desce o dedo aí, aperta o like. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa aí o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu aqui, vá lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até virar inscrito e ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu lançar vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.